Esqueci, então estou começando a gravar a aula agora. O Novo Testamento, gente, o pessoal perdeu já 20 minutos de aula, desculpa. O Novo Testamento, ele requer a morte, um testamento requer a morte do testador. Eu deixo o testamento, o meu testamento vale a partir do momento que eu morro. Então, quando Jesus vem ao mundo, ele ainda vem na velha aliança. Jesus ainda vem ao mundo no momento em que era necessário o sacerdote, necessário o sacrifício, necessário o templo, necessário as leis de Moisés. Tanto é que Jesus cumpre todos os eventos que um menino deveria cumprir. Ele faz o Bet Talmud, tá? O Beit Talmud vem da letra Beit mesmo. Ele é alfabetizado, ele é alefbetizado, assim como vocês foram. Ele passa pelo Beit Talmud, onde ele aprende a interpretação da lei. Nós encontramos Jesus com 8 anos falando com os mestres da lei. Nossa, isso todo menino fazia, porque todo menino era discípulo de um rabino e questionava o rabino sobre a lei. Gente, essa cultura de que líderes religiosos não são questionados, isso não faz parte nem do Novo Testamento e nem do Velho Testamento. Com frequência, um discípulo questiona o rabino. Com frequência. E não é só, não entendi o que você falou, não concordo com a sua interpretação. Isso é comum. Então, quando Jesus é encontrado questionando e conversando com os mestres da lei, aquilo era um evento comum. O que era diferente era que Jesus estava ensinando os mestres da lei. E isso era diferente. Tá? Então, assim, o caráter do evento em que Jesus questiona o mestre da lei, e ali está lá um menino de 8 anos perguntando e rodeado de mestre da lei, fazendo perguntas e não sei o que tal. Isso não era um evento incomum, isso acontecia todo dia. A diferença era que Jesus tinha sabedoria maior do que a deles, mesmo com um menino de 8 a 10 a 12 anos. Tá? Que é onde esses eventos eram muito comuns. A partir dos 13 anos, o menino decidia se ele seguia o caminho do rabinato ou se ele ia seguir o caminho do trabalho do pai dele. Jesus então abandona o rabinato e vai seguir o trabalho de José. Tá? Então, por que eu estou trazendo esses elementos? É que assim, Jesus ele vem como um período intertestamentário no seguinte: Jesus vem para fechar a velha aliança e vem para morrer para que a nova aliança comece. Então, o Novo Testamento começa na ressurreição de Jesus. Tá? E aí eu digo assim, a eficácia do Novo Testamento. Por quê? Quando Jesus ainda estava em vida, era necessário que todo judeu fizesse aquilo que todo judeu fazia sempre. Tá? Então é por isso que Jesus tem que lidar com fariseus, com saduceus, com escribas. É por isso que Jesus se propõe a alguns debates. É por isso que Jesus guarda o sábado. É por isso que Jesus come a Páscoa. É por isso que Jesus... Porque depois do Novo Testamento, ninguém mais come a Páscoa. Eles fazem a ceia do Senhor. Mas já não é mais comer a Páscoa. Você percebe, o cristão, a partir dali, você vai para frente, Atos dos Apóstolos para frente, Paulo ensinando os cristãos a comerem a ceia do Senhor. A Páscoa ninguém come mais. Porque não faz sentido. Então, a Páscoa, enquanto evento religioso para o Novo Testamento, ele deixa de fazer sentido quando Jesus serve a última ceia, porque ali ele estava comendo a Páscoa com os discípulos. Aquela é a última. Depois dessa Páscoa, haverá uma Páscoa no reino dos céus, que é a que nós chamamos de bodas do Cordeiro. Aquela será a última Páscoa. Até lá, então, nós não celebramos a Páscoa. Nós comemos a ceia do Senhor. Certo? Porque um evento substitui o outro. Tá? Então, Jesus participa de uma série de festas, uma série de eventos de pães ázimos. Ele participa de tudo, porque aquilo era o ritual que o judeu tinha que fazer. Depois de Jesus, os judeus cristãos
E a igreja, ela já se abstém de muitas práticas do judaísmo e elas abraçam então novas culturas. É importante deixar isso claro antes da gente entrar. Por quê? Porque a gente abre o Novo Testamento ainda no Velho. Não é que nós estamos no Velho Testamento, mas nós ainda estamos sob a lei que imperava, os velhos mandamentos. Entretanto, nós estamos na manifestação do Messias, certo? Beleza. Mas o Messias se manifesta na sua plenitude quando ele se revela como Deus. E ele vai se revelar como Deus quando? Na sua ressurreição. Tá? Tá bom. Então vamos lá? Essa foi só uma introdução. A gente vai fazer provavelmente só Mateus hoje, tá? Tá bom. Mateus, de nome Levi, ele era então um publicano. E o que seria ser um publicano? Seria ser um judeu que, para manter a ordem e o controle sobre o povo judeu, passava a trabalhar como um representante romano. Então, o publicano era aquele homem que traía a sua nação religiosamente, socialmente, por causa de dinheiro, prestígio e proteção. Então, Mateus, ele é um traidor do povo judeu, porque ele se torna aquele, então, que vai imputar sobre os demais judeus a lei estrangeira. Então, Mateus, ele antes de se converter, ele já não estava preocupado com a lei de Israel, com a lei mosaica. O que valia para Mateus era a lei romana. Então, se o cara levava o dízimo no templo, se ele dava a oferta no templo, Mateus não estava preocupado. O que Mateus queria saber é se esse cara ia pagar o imposto. Porque o imposto é para Roma. Então, ele era um traidor. Tá? Olha só, Mateus é escrito mais ou menos 30 anos depois da morte de Jesus. E aí, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês, tá? De todos os discípulos de Jesus, que envolvem os 12, tá? Que aqui nos evangelhos envolve Mateus e João. Só Pedro era maior de idade nos eventos em que ele acompanhava Jesus. Como é que nós sabemos disso? Em primeiro lugar, Jesus era casado, né? Jesus era um rabino. E o rabino tinha os seguidores, não era? Que eram os jovens. E os seguidores dos rabinos, eles tinham a partir de 13 anos de idade. Uhum. Tá? No evento de pagar imposto, Jesus manda então Kefas, ou Cefas, ou Pedro. Jesus manda Pedro pescar um peixe. E vai lá, Pedro, e paga o imposto por mim e por ti. Indicando que Pedro tinha mais de 21 anos de idade. Porque só mais de 21 anos de idade na Roma antiga se pagava imposto. Nenhum outro discípulo de Jesus pagava imposto. Tá? Outra coisa, Pedro tinha sogra, ele era casado. Então, assim, que foi a informação que o Marco trouxe. Então, informa que com certeza Pedro era maior de idade. Como a gente sabe que os demais não eram? É porque Jesus pede para que o imposto fosse pago só por Jesus e por Pedro, e não pelos demais. Os demais não precisavam pagar imposto por serem jovens. Então você entende que Mateus provavelmente tinha 16, 17 anos. É lógico que a gente sabe que a partir dos 13 anos a criança já trabalhava. Então Mateus podia ter se tornado um cobrador de imposto ainda bem jovem. Mas imaginamos aí pelo grau de responsabilidade que isso trazia, Mateus então ele estava talvez próximo de Pedro, mas ainda antes dos 21 anos. Então Mateus podia ter 19 anos, 17 anos, 20 anos, 18 anos. Ele não tinha mais do que isso. Então Mateus, quando ele decide escrever o Evangelho, supondo que ele tinha perto de 18 anos,
ele começa a escrever o evangelho ali com mais 30 nas costas. Ele tem próximo de 60 anos quando ele começa a escrever o evangelho de Mateus. Tá? Ele escreve isso na região da Palestina ou da Síria. Se foi na região da Palestina, ele estava próximo a Israel, próximo a Judá. Se foi na região da Síria que ele vai escrever, provavelmente ele está em Antioquia. Tá? E aí é uma questão mais geográfica, né? Os personagens são aqueles que nós conhecemos, tá? Jesus, Mateus, Pedro, João, Batista. Herodes o Grande, que é quem manda matar as crianças no evento do nascimento de Jesus, manda assassinar os meninos. Por isso, então, que José e Maria fogem. Tá? Fariseus e líderes religiosos. Tá? A ideia do evangelho de Mateus, e Mateus, então, escreve muito provavelmente para os hebreus, a ideia de mostrar, então, o seguinte: Mateus, ele é o rei prometido. Perdão, Jesus, ele é o rei prometido a Davi. Davi recebe uma promessa que no trono de Israel jamais faltaria rei. E aí Mateus, ele apresenta Jesus o tempo todo como o rei que vem, o Messias que vem, o rei que chega. Então não é só a informação de que ele veio, morreu e ressuscitou. A importância do texto de Mateus é informar: o rei que nós esperamos é esse. Né? Por isso que ele escreve diretamente para os hebreus. Tanto é a valorização do texto no cumprimento das promessas e no cumprimento da lei. É em Mateus que nós percebemos que Jesus cumpre os eventos, cumpre as promessas e cumpre as profecias. Olha que interessante. Mateus 1:21, ele salvará o seu povo dos pecados. Então ele está anunciando isso aos hebreus. Tá? Uma coisa que a gente precisa entender, tá? Eu acho que a gente precisa realmente entender. Existem linhas teológicas, uma delas é a dispensacionalista, que acredita que Deus é dispensacionalista. Que existem dispensações. A dispensação da lei, a dispensação da graça. Tá? E aí, então, existem dois grupos que Deus ama. Israel e a igreja. Tá? É o grupo que consegue fazer uma distinção no Apocalipse de que existem dois tipos de eleitos, dois tipos de salvos. Aqueles que são salvos pela aliança de Israel e aqueles que são salvos por serem igreja. Tá? É daí que vem aquela série de filmes e livros deixados para trás. Jesus vem, leva todo mundo, e aí fica os crentes meio perdidos, porque nós não fomos. E tem essa, tá? Existem os aliancistas. Os aliancistas é entender que Deus tem uma aliança com o seu povo. E no Velho Testamento, a aliança se manifestou a Israel por ser o povo escolhido de Deus. No Novo Testamento, já não existe mais a aliança de Israel. Agora tudo é igreja. Então, para o aliancismo hoje, o judeu convertido é igreja. Para o aliancismo hoje, Abraão, Isaac e Jacó são igreja. Moisés é igreja. Hoje eles são igreja. Eles foram antiga aliança, mas como Abraão foi justificado pela fé, e Jesus deixa claro que Abraão viu os meus dias e se alegrou, certo? A comunhão de Jesus no Monte da Transfiguração com Elias e Moisés deixa claro que todos agora se rendem à ordenança de Jesus. Então, por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó morreram, chegaram lá, eles conheceram Melquisedeque,
Vamos colocar assim? Porque tu és então sacerdote na ordem de Melquisedeque, ou seja, ninguém é maior do que tu. Então todo joelho se dobra a Jesus. E a partir de agora, no céu e na terra, só existe um povo, que é a igreja. Então, para o aliancista, não existe mais um carinho de Deus especial por israelitas. Existe um povo de Deus, que é a igreja, que tem nos seus meios africanos, franceses, israelitas, brasileiros e alguns argentinos. Poucos. Deve ter uns 4 ali. Entendeu? É brincadeira. Então, esse único povo de Deus, isso forma, então hoje nós somos irmãos de Abraão, Isaac e Jacó. Nós não somos filhos de Abraão, Isaac e Jacó, porque nós não somos judeus. Hoje nós somos em Cristo irmãos de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, todos eles. Isso é o aliancismo. Então, o dispensacionalista, ele é aquele que ainda que pensa que precisa que Melquisedeque, Abraão, né, são maiores do que ele. Não é necessariamente isso. É assim, ó. O dispensacionalista, ele divide a dispensação da lei e a dispensação da graça como duas existentes. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Por exemplo, para o dispensacionalista, Deus tem uma promessa com Israel enquanto nação ainda nos dias de hoje. Para o dispensacionalista. Então, uma boa parte dos pentecostais, neopentecostais, abraçam o dispensacionalismo. Ou seja, olha, Deus tem ainda uma grande obra para fazer em Israel. Entendeu? Por isso que Deus protege Israel e tal, não. Tá certo? Tem base bíblica para isso? Tem, lógico. Tem para tudo. Tá? Tem. E eu não tô aqui dizendo que uma é mais certa que a outra, tá? Eu só tô explicando o evento para que a gente saiba que haverá no nosso meio diferentes interpretações de eventos. Tá? O aliancista, ele resume tudo em Cristo. A antiga aliança era feita por causa de Jesus, ainda que esse Jesus não estava revelado. A nova aliança é feita completamente em Jesus, de modo que a antiga aliança migra para a nova aliança. Então, por exemplo, é assim, o dispensacionalista acredita que Moisés, Abraão, Isaac e Jacó não, mas Moisés para frente, porque a lei surge em Moisés, certo? Então Moisés, Elias, Davi, não sei o quê, eles foram salvos pela observação da lei. Certo? Então o dispensacionalista acredita nisso. Todo mundo que foi salvo no Velho Testamento foi salvo pela lei. E todo mundo que é salvo no Novo Testamento é salvo pela graça. Esse é o pensamento dispensacionalista. O pensamento aliancista é todo mundo foi salvo por Jesus, mesmo sem entender. Sempre foi graça. Em Abraão foi graça. Quer um exemplo disso? Qual lei Abraão seguia? A lei surge em Moisés, 400 anos depois de Jacó. Qual lei Isaac seguiu? Qual lei Jacó seguiu? Qual lei José do Egito seguiu? Qual lei que aquele povo todo preso por 400 anos no Egito seguia? Nenhuma, porque não existia lei. A lei ela surge em Moisés a partir do Levítico na transposição do deserto, por causa de vários problemas que o povo não queria ouvir a Deus. Então, a dispensação da lei, ela surge em Moisés e ela vai até Jesus. E se entende que todo mundo que morreu ali foi tratado por Deus a partir da lei. Certo? Esse é o pensamento dispensacionalista. O pensamento aliancista sempre foi graça, ainda que os homens não estavam prontos para entender isso antes.
Porque aquele povo que debaixo da lei usava da liberdade que a lei dava, que era pouca, para fazer libertinagem, imagina se fosse a graça. Eles iam ter feito muito pior do que qualquer um de nós faz hoje. Tá? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não. É complexo, tá? O que eu estou dizendo é Dá pra complexo, entender um tá? pouquinho. É por isso que no Novo Testamento a gente vai ter dúvidas sobre por que a partir do capítulo 19, perdão, por que a partir do capítulo 16 não tem mais a palavra igreja no Apocalipse? É daí que surge a teoria de que Jesus volta e leva a igreja. Certo? O arrebatamento na Bíblia, ele é um evento. O arrebatamento no Apocalipse, ele é um evento certo, vai acontecer. Agora, os dispensacionalistas acreditam que Jesus vem, leva a igreja, acontece um rolê, acontece a grande tribulação, depois ele volta. Então, que ele volta uma vez, depois ele volta outra vez. Eles chamam de uma volta em duas etapas. Tá? O aliancista, ele costuma ser pós-tribulacionista. Ele acredita que Jesus vem buscar a sua igreja, mas a igreja passa pela grande tribulação. O dispensacionalista acredita que a igreja não passa pela grande tribulação. Tá? O pós-tribulacionista, o dispensacionalista, ele é pré-tribulacionista, por definição. Ou seja, ele acredita que Jesus vem antes da grande tribulação, leva a igreja. Aí acontece a grande tribulação. No final da grande tribulação, Jesus volta com a igreja para reinar por 1000 anos. Certo? Esse é o pensamento dispensacionalista. Eu queria até adiantar aqui que esse é o pensamento dos nossos pais, Marco. Tá? Eles acreditam assim. Eu aprendi isso do meu pai a vida inteira. Hoje eu entendo diferente do meu pai. Meu pai é um baita teólogo. Meu pai é um baita teólogo. Mas nesse ponto eu enxergo diferente dele. Tá? E assim, eu também acho que... Todo respeito ao meu pai, porque meu pai é um pastor e um pregador excelente, assim, né? Eu cresci ouvindo ele. Mano, todo mundo aqui já ouviu meu pai pregar a vida inteira, quase. Então a gente sabe disso, mas entretanto eu entendo de um modo diferente, tá? Ele aprendeu assim porque o meu pai se converte no momento em que a igreja presbiteriana ainda tinha, ela passou a ter muita influência da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus traz essa doutrina, tá? Sim. Então é o momento que o meu pai se converte. Eu gostaria muito que fosse é isso aí. Eu gostaria também, mas eu também acho que não vai ser, não. Mas eu gostaria. Exato. Eu prefiro essa hipótese. Eu preferia também muito que Jesus voltasse antes da tribulação. O problema é que eu acho que não é o que o Apocalipse fala, entendeu? Eu acho que não é. Entendeu? É porque depois do capítulo 12, 13, 14 de Apocalipse, a palavra eclésia no grego some, que é a palavra igreja, e fala dos eleitos, os eleitos, os eleitos. Entende? O dispensacionalista consegue dizer que esses eleitos podem ser judeus, que não subiram com Jesus porque não são a igreja, mas são salvos porque vão crer em Jesus. E para eles, judeu que crê em Jesus não é igreja. Porque eles entendem que o judeu ainda faz parte da primeira aliança. Tá? Então, assim, para nós, os santos do Novo Testamento, a igreja, os eleitos, está falando do mesmo povo. Tá? Para mim. Tá? Eu sou pós-tribulacionista ou, no máximo, mesotribulacionista. Eu acho que a igreja passa pela tribulação, né? A gente tem muitos ingredientes sobre isso. A gente tem no capítulo 17 em diante, um vaso debaixo do altar que tem a alma dos santos,
que morreram em testemunho na grande tribulação, e eles clamam a Deus por justiça. Então, assim, quem é esse povo? São judeus? Eu acho que a gente tem, às vezes, que dá nó demais nas coisas, sabe? Ô César, só eu fazer uma dúvida rápida aqui. Por exemplo, eu estava ouvindo esses dias um pastor daquela igreja. Esqueci o nome. Mas enfim, estava vendo essa notícia naquele site do Portas Abertas, que é a igreja perseguida e tal, né? E vocês devem estar acompanhando aí o que está acontecendo lá em alguns países africanos, principalmente na Nigéria, né? Que estão destruindo completamente as igrejas lá, matando as famílias inteiras de pastor. Para eles e para esse pastor que estava falando, eles já estão vivendo a tribulação. Eles falaram que eles já estão na tribulação, porque eles estão sendo perseguidos, mortos, eles não podem comprar, eles não têm poder de escolha, eles estão sendo expulsos das casas deles, as igrejas estão sendo completamente destruídas, eles estão vivendo em buracos, se escondendo em cavernas, eles estão vivendo isso lá. E estava vendo um relato de uma jovem, uma moça, ela é cristã, e finge que não é. Ela finge que não é. Para ela poder ir na escola, para ela poder sair de casa. Ela finge que não é. Ela finge que é muçulmana. Mas ela é cristã. E para eles isso já é tribulação. Como é que é isso? Então, existe uma teologia, que é a teologia da libertação, teologia católica. A Igreja Católica acredita que a grande tribulação já aconteceu. Porque a Igreja Católica, ela outorga para si o título de ser a igreja original. A Igreja Católica, ela se torna a Igreja Católica Apostólica Romana no século XVII. Século XVIII, tá? Em 1700 só. A Igreja Católica, ela é formada por 24 igrejas diferentes. Então, essa história de que a Igreja Católica é uma só, isso é coisa de quem não tem informação. A Igreja Católica, ela é formada por 24 igrejas diferentes, que se unem debaixo da orientação romana em 1700 e lá vai cacetada. Até por isso que alguns padres podem casar em algumas igrejas e outros não, né? Então, por exemplo, a Igreja Siríaca. O que é a Igreja Siríaca? É a Igreja Católica grega. Ela está debaixo da orientação da Igreja Católica Romana? Não. Ela tem o Papa da Igreja Católica Romana como referência? Não. Ela está debaixo das alianças da Igreja Católica Romana? Não. E ela é de quando? Ela é tão antiga quanto a Igreja Católica Romana. Tá? Mas a Igreja Católica Romana, ela entende que os eventos da Grande Tribulação aconteceram, por exemplo, em Nero. Nero é o imperador, provavelmente na morte de Paulo, aonde eles faziam tochas e cruzes e fogueiras com corpos de cristãos. E dizia ali que então o fogo jamais se apaga, é o fogo que não se apaga. E ali se entendia que se cumpria as palavras de Jesus sobre o fogo que não se apagaria. As cidades romanas ficavam iluminadas a noite inteira com corpos de cristãos crucificados pegando fogo pelas ruas. Então, o que acontece é que, historicamente, então, algumas tradições teológicas acreditam que esse evento já aconteceu. Imagina os judeus na época da Segunda Guerra Mundial. Os judeus, então, messiânicos, na Segunda Guerra Mundial, para eles, aqueles eventos do Apocalipse estavam acontecendo. Para eles, Hitler, ele era o anticristo. Sim, completamente. Então, é por isso que eu não sou dos mais animados para ficar, gente, nós estamos nos últimos tempos, nós estamos no período em que, nossa, a coisa... porque nós já vimos isso 20 vezes na história já. Dessa vez mas na vez deles também era. Mas é que nós chegamos no limite da iniquidade, nas vezes deles também. Então, achar que nós estamos na última geração. Outra coisa, gente, que eu fico meio cansado disso, e eu quero dizer para vocês o porquê. Se vocês pensam diferentes, fiquem à vontade para me dizer, tá?
Mas essa história de avivamento, de geração do avivamento, a última geração da igreja vai ser a geração do avivamento, isso aí é papo de quem não lê Bíblia, mano. Porque vê no Novo Testamento se tem avivamento na última geração da igreja. A última geração da igreja é Laodiceia. Vocês são mornos e eu estou pronto a vomitá-los da minha boca. Essa é a última geração da igreja. Jesus disse que quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará amor? Você acha que a última geração que vai ver a volta de Jesus é a geração mais aquecida na fé? Segundo Jesus, é a pior geração de cristãos. Então tem uma chance grande de ser agora. Tem uma chance grande. A gente Jesus tá diz, quase lá. ó, Jesus diz o seguinte, que nos últimos dias, até os eleitos serão confundidos. Então, esse negócio de ficar falando de que, para começar, avivamento não é e nunca foi um evento externo. A igreja hoje fica esperando que venha um pastor XYZ pregar na nossa igreja e esse pastor vai trazer a unção lá de Kyoto, Toronto, Noruega, sei lá da onde, e ele vai pôr a mão na sua cabeça, e o fogo vai descer, e todo mundo vai pular, e todo mundo... Cara, a gente vê isso no jogo do Corinthians, mano. A gente vê avivamento no jogo do Palmeiras. Então, assim, avivamento é quando uma geração se arrepende, cada um na sua casa. Avivamento é algo que você, enquanto indivíduo, pode entregar para Deus. Mas se você está esperando que o avivamento de um indivíduo vai tomar a igreja inteira, desculpa, você está biblicamente errado. Você pode ter uma excelente intenção, mas você vai estar biblicamente errado. Você quer um exemplo? Você quer uma certeza? Sim. Eu vou dar uma certeza para vocês. E eu faço até isso como uma proposta. Eu vou propor para vocês aqui que nós, enquanto grupo, entremos num período de consagração voluntário, honesto, sincero, com muito arrependimento, com muita dedicação às Escrituras e muita dedicação à oração. Eu vou propor isso. Em um mês, em 2 dias, nada vai acontecer, viu? Esse negócio de achar que você pode pecar a semana inteira, aí você ora antes do culto, tá tudo certo. Não tá certo, não. Em um mês, os frutos é igual musculação. A partir de 3 meses começa a ver alguma diferença. Os primeiros 3 meses é só sofrimento. É a mesma coisa que a gente aqui. Em um mês, você vai pessoalmente começar a perceber que algumas inclinações do seu coração, em detrimento das tentações, algumas inclinações do seu coração começam a mudar. A partir de 3 meses, a igreja, as pessoas ao seu redor vão começar a perceber. Sabe o que vai acontecer? Na sua igreja, aonde você é ministro, aonde você é pastor, aonde você é membro há 30 anos, sabe o que vai acontecer? As pessoas da sua igreja vão passar a te perseguir. Porque você incomoda. Você não vai ser referência e sal e luz. Você vai ser pedra de tropeço. Por quê? Nossa, o Marco tá falando de Deus, tá falando com... Ai, que bonito, né? Ai, que bonito. Esse cara tá enchendo o saco, isso sim. Porque é o que acontecia na igreja, é o que aconteceu com Jesus, é o que aconteceu com os apóstolos. Você acha, então, que você vai mover uma vida de fé plena? E que as pessoas vão olhar para você e vão falar, vamos seguir o que eles estão fazendo. Não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é o contrário. Das 100 pessoas que andam com vocês, 5 vão andar com vocês, os outros 95 vão ficar incomodados com aquilo que você está fazendo. Eles vão se incomodar com o que você diz, eles vão se incomodar com a sua oração, eles vão se incomodar porque a sua pregação vai mudar. Ao invés de pregar, olha, Deus é conosco, você vai começar a pregar, se arrependa, e isso vai encher o saco deles.
Então achar que avivamento é algo que você vai começar na sua casa e você vai incendiar uma igreja inteira e que vai todo mundo começar a dar glória. Isso é fantasia. A possibilidade de você ser perseguido pelos irmãos, ela é muitas vezes maior do que você ser seguido pelos irmãos. Ô César, mas eu sou o pastor da igreja, eu sou o pastor presidente, do mesmo jeito. Porque você vai começar a incomodar os outros pregadores. Você vai começar a incomodar os outros líderes. Você vai começar... A gente sabe que metade das igrejas é formada de gente que está lá para receber uma bênção. A gente sabe disso, infelizmente. Não é a sua, não é a minha, é todas. Todas. E a sua postura vai fazer com que essas pessoas saiam da igreja. Então, caminhar o caminho de ser um discípulo de Cristo é dizer para Jesus, aonde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Em detrimento de falar, Senhor, nós te seguimos, nós curamos, nós expulsamos demônios, esse povo todo está seguindo a gente. Não seguiu, não. Não seguiu, não. Então, ô César, por que você está falando disso? Avivamento, Apocalipse. A gente está em Mateus ainda, exatamente. Quando a gente entra no Novo Testamento, a gente tem que costurar tudo, senão a gente não entendeu nada. É por isso que eu já estou costurando aqui. Eu parei aqui, ó, no propósito. É por isso que eu estou costurando tudo isso. E a gente precisa entender que as profecias do próprio Jesus para os últimos dias é onde a igreja é frágil, onde a igreja é pequena, e aí eu digo pequena na sua nobreza. Jesus fala para Laodiceia, no capítulo 3, 2, 3 de Apocalipse, ele fala para Laodiceia o seguinte, olha, vocês têm ouro, vocês têm prata preciosa, vocês são uma igreja rica, vocês são uma igreja grande, vocês têm telão de LED, vocês têm parede preta, vocês têm membros da autoridade da cidade frequentando a sua igreja. Vocês têm tudo, vocês são grandes, vocês são bonitos, mas vocês são cegos, pobres e nus. E eu vos aconselho, comprem de mim pedras preciosas. Comprem de mim. O que Jesus está dizendo é que hoje nós vivemos uma igreja de playboy. A gente tem tudo. E por isso nós somos muito menores que os irmãos da Nigéria. Porque eles são homens... Por que eles estão morrendo? Porque eles são homens dos quais o mundo não é digno. O mundo não é digno dos irmãos da Nigéria. Então Deus está levando para si. É isso que está acontecendo lá. É isso que acontece, então, em Hebreus capítulo 11, quando fala dos heróis da fé. Os mártires da fé. São homens do qual o mundo não é digno, por isso eles são perseguidos. E por que a igreja brasileira não vai ser perseguida? Porque a gente está de braço dado com o sistema. Olha só, a maior parte de nós evangélicos acha que o Jair Messias Bolsonaro, ele é a quarta pessoa da Trindade. Honestamente, o meu voto é contra Lula. Porque e aí é particular. Cada um vota em quem quiser. O meu voto é contra Lula, independente de quem for. Na próxima a gente tenta melhorar essa bagaça. Mas achar que qualquer um com o nome Bolsonaro é de Deus, eu não acredito, não. Só que os crentes acreditam. E aposta nisso. E vai pra rua gritar o nome do Bolsonaro como quem estivesse clamando: filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu tô mentindo, gente? E aí isso... Aí eu orar para a mãe de Jesus não pode. Mas eu praticamente fazer orações para o Bolsonaro vir livrar a gente na porta do quartel, aí pode. Eu estou trocando uma idolatria pelas outras, mas o católico é que está errado. A gente precisa pôr um pouco a mão na consciência, gente. A gente precisa ser bíblico. E a igreja evangélica deixou de ser protestante para virar uma igreja militante. E isso está errado. A gente é protestante. E a gente protesta contra o quê? Contra o mundo? Não adianta, o mundo jaz no maligno, gente. Deixa correr, acabou. A gente protesta contra o erro da própria igreja.
Tá? Ô César, qual é a lei do cristão? A lei do cristão é Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. Essa é a lei do cristão. A lei que sobre nós opera é a lei do Sermão do Monte. O Monte Sinai já não fala mais comigo. Porque o Monte Sinai foi a palavra de Deus para um povo desobediente que não queria ouvir Deus. E diz então para Moisés: Moisés, sobe lá, fala com Deus, anota tudo que ele pedir para você, e você desce aqui e você fala com a gente, porque a gente não quer ouvir a Deus, porque toda vez que Deus fala com a gente, o morro treme, desce raio e trovão, e a gente tem medo desse Deus matar a gente. Então sobe lá, anota tudo e traz pra gente. Me diz, a gente que estudou o Êxodo junto, se não foi exatamente assim que a lei foi composta. O povo dizendo para Moisés: nós não quer falar com Deus, não. Sim. A gente não quer falar com Deus, não. Vai lá, anota e traz. Foi exatamente assim. Gente, são 10h30. Eu não quero esticar mais o horário de ninguém. A gente retoma a semana que vem. E a semana que vem a gente vai destrinchar um pouquinho do Sermão do Monte. Eu quero dizer para vocês o seguinte: quando a gente terminar os evangelhos sinóticos, vocês vão estar prontos para pregar esse conteúdo. E assim, com muito mais bagagem do que vocês têm hoje. A gente vai trabalhar o evangelho, o Sermão do Monte de maneira muito intensa. A gente vai trabalhar a oração do Pai Nosso, porque eu acho que até hoje os crentes não entenderam o Pai Nosso. A gente vai trabalhar o Pai Nosso versículo a versículo até a gente entender. E no final do Evangelho de Mateus, quando terminar Mateus, vocês já vão olhar para Marcos diferente do que vocês olham hoje. Vocês vão olhar para Lucas. Quando a gente terminar Lucas, vocês vão estar pensando assim: cara, a gente não tinha entendido um monte de coisa, então. Certo? E a hora que a gente terminar João, aí vocês estão prontos para ir pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não que vocês não estejam prontos hoje. Eu só estou dizendo que a gente, o estudo do Novo Testamento, ele é transformador para a nossa cosmovisão. O que é cosmovisão? As lentes pelas quais eu vejo o mundo. E o estudo do Novo Testamento, ele transforma a nossa cosmovisão completamente. Vocês vão olhar para a igreja diferente. E isso dá muita esperança, porque hoje numa igreja decadente, e aí não é, a Caris, a comunidade, a Lagoinha, não é isso que eu estou falando. Estou falando da igreja de Cristo no mundo, como instituição, ela é decadente. E aí isso dá muita esperança de levantar, sim, uma geração de novos pregadores, novos pastores que vão então trazer as coisas de volta para o eixo. Eu não estou dizendo que na igreja local de vocês as coisas estejam fora do eixo. Eu não conheço a igreja de vocês. Eu fui na igreja de vocês, mas eu não conheço. Então eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, tá? Não se preocupem. Eu estou falando em relação à igreja na terra, não à igreja de vocês, tá? Então não se sintam atacados e ofendidos porque não é nada disso. Vocês estão me entendendo? Entendendo o que eu quero dizer com isso ou não? Sim, tá claro. Sermos referência para esse novo momento de igreja, mas do jeito certo. Não na bagunça que é hoje, tá? Então fica para a semana que vem, gente. Deus abençoe. Desculpa. Eu queria que vocês colocassem uma possibilidade de ser um dia nessa semana. Porque na semana que vem eu vou estar em São Paulo com a Sara. Pode ser, César, exceto quinta-feira. Tá. Aí vocês elegem, então, qual dia seria melhor. Por isso eu coloquei até aquela pesquisa lá outro dia, tá? Eu posso de segunda, terça, quarta e quinta. Eu não posso de sexta, que aí é a igreja minha aqui, a igreja onde eu vou. É de sexta-feira. Mas segunda, terça, quarta e quinta eu posso, tá? Então, por mim pode ser na segunda, pode ser na... Não, por mim pode. Então, se vocês conseguirem encontrar um dia comum pra gente ter a próxima aula, porque no sábado eu não vou poder. Tá bom? Beleza, certo. Tá. Tá bom. Deus abençoe e um beijo a todos.
Beijo. Até mais. Beijo. Beijo. Tchau, Bom tchau. final de semana. Tchau, tchau.